Olá pessoal, hoje nós vamos discutir uma das técnicas analíticas de maior importância, na atualidade, que é a espectrometria de massas. Como o próprio nome diz, você tem um espectro de massa molecular ionizada, de moléculas. E por que eu digo mais importante? Porque existem muitos processos analíticos, principalmente ligados à área de saúde, que requer o uso de espectrometria de massas. Falando numa linguagem direta, a espectrometria de massas, pelas suas características, ela funciona como uma balança de alta sensibilidade de moléculas, mas muito mais do que uma balança, porque ela também fornece informações estruturais, com precisão e com exatidão. E isso faz dela uma técnica de extrema importância. Então, o que é a espectrometria de massas? É uma ferramenta que determina a relação massa-carga de moléculas ionizadas. Então, a molécula tem que estar no seu estado iônico. Existem muitos tipos de espectrometria, mas todas elas têm uma característica em comum. A amostra vai ser levada ao estado gasoso e, a partir desse estado gasoso, dessa molécula vaporizada, que se vai dar-se análise de íons positivos ou negativos. Então, ela pode ser tanto cátions ou quanto ânions. Então, nós temos sempre esse formato, mais ou menos, de uma molécula que vai ter um elétron e aí ela vai ter cargas e nós vamos poder analisar, de maneira geral. Mas espectrometria de massas é uma ciência, tem muitos tipos de espectrômetros de massas. Cada tipo de espectrômetro de massas vai atender uma categoria de moléculas. Não existe um espectrômetro de massas que analisa de metal a DNA. Cada configuração vai ser adequada a uma categoria de moléculas. Bom, de maneira geral, um sistema de espectrometria de massas, EM, ele consiste em o quê? Ele é todo no sistema de vácuo a baixa pressão. Ele consiste de um sistema de introdução de amostra, uma fonte de íons que vai ajudar essas moléculas a ser todas ionizadas, um analisador de massas que vai pegar esses íons e separar em função de massa, de carga, tudo isso dentro de um sistema a baixíssimas pressões e, finalmente, um detector de íons que vai dar a resposta dessa análise, e após essa análise vai ser processada. Bom, então, quais as informações que obtém? Qual a informação que obtém em espectrometria de massas? Não é só uma, são várias informações. Nós temos a massa molecular, a caracterização estrutural, nós podemos estudar reações que ocorrem em diferentes sistemas, podemos analisar da forma quantitativa ou qualitativa moléculas, de componentes, de mistura complexa, porque ele vai dar relação massa-carga. Se eu tiver aí 1000 compostos, cada um com uma massa diferente, ele vai conseguir, ele pode analisar. Claro que vai depender da estrutura desse equipamento. Podemos saber a estrutura de compostos orgânicos e inorgânicos a partir dessas informações. A razão isotópicas de átomos numa amostra, que, aliás, nós vamos ver daqui a pouco, que a espectrometria de massa surgiu para isso, para resolver isótopos, devido a quê? Essa sensibilidade que ela tem de detectar massas de compostos. Bom, indo um pouquinho na história, eu sempre gosto, nas aulas, de lembrar um pouquinho quem foram os pioneiros, porque hoje você ir lá num laboratório, usar um equipamento bonito, elegante, é simples, mas para que ele chegasse a uma realidade tem vidas e vidas queimadas, no bom sentido, para que esse sistema está presente hoje. Bom, e o pioneiro,
Claro, tem muitas pessoas que contribuíram, mas a pessoa que deu, né, o chute final, né, na espectrometria de massas, nada mais e nada menos que foi J.J. Thomson, né? Ele era um físico e médico, né, no início do século XX, e ele construiu o primeiro espectrômetro de massas, né, muito parecido com o que tem hoje comercialmente. Claro que melhorado do ponto de vista eletrônico, aí de mais de um século depois disso, a tecnologia evoluiu de forma brilhante, né? E claro, a espectrometria de massas também, né? Então, para que ele construiu, né? O J.J. Thomson construiu, né? Porque ele era físico, além de médico, ele queria entender e ele já suspeitava, em função de estudos dele e de outras pessoas, né, a existência de isótopos, né, em compostos que não tinham sido provados ainda, né. E ele conseguiu, montando esse equipamento, provar, né, vários isótopos que não tinham sido provados na literatura. Então, para isso, ele construiu o seu equipamento. Claro, isso é uma época em que a ciência era uma maneira totalmente diferente do que hoje, onde nessa época era comum. Se a gente pega todos os instrumentos, eles nasceram assim, né? Existia um cientista que queria fazer um experimento, ele vai lá e constrói um equipamento, né? Enfim, são outras épocas e hoje você luta ou vai onde tem um equipamento para fazer o seu experimento. Então, do ponto de vista de definição, é uma ferramenta, né, microanalítica. Por que microanalítica? Ela opera em escala, né, de pequenas massas, né? Ela é seletiva e específica, né? Porque você vai analisar a relação massa-carga, né? Massa e carga e a estrutura, né? Você chega a estruturas únicas então ela torna, né, seletiva e específica porque ela vai simplesmente ver essa relação de massas, né? Mas ele tem a sua limitação, que é para moléculas iônicas. A molécula tem que ionizar, né? Embora as moléculas que não ionizam, nós podemos fazer o quê? Fazer reações, né, que nós chamamos de derivatização, e assim essa molécula possa ionizar. Ela é versátil, né? Tem alta sensibilidade, né, extremamente sensível, limite de detecção baixo. Como eu disse, fornece informações estruturais, quantifica com precisão, com grande precisão, aí, 0,00 unidade de massa, às vezes até menos, e de pequenas a grandes moléculas. Nós podemos determinar, né, a massa de um íon orgânico até de um vírus inteiro, no espectrômetro de massa. Como eu disse, não é o mesmo espectrômetro que vai fazer as duas coisas, mas do ponto de vista de princípio da técnica, né? Mas, como eu já mencionei, são somente moléculas iônicas, né? Então, existe todo o processo de ionização, né, que é você transformar esse íon, essa molécula, no íon, né? Então, existem vários processos de ionização. Nós vamos discutir, né, um deles, principalmente a formação do eletrospray, né? Por isso que nós temos que ter sempre moléculas, né, que têm uma constante de dissociação ou a constante, né, de ácido ou de base, quer dizer, um caráter ácido, um caráter básico, né, para poder, né, a gente variar a condição do meio, ou acidificar, ou basificar, e também que ela tem que ter uma certa volatilidade, né, porque ela tem que ionizar e tem que evaporar. A espectrometria analisa gases, né? Então, essa ionização por eletrospray, né, ela é uma ionização que ocorre, né, a pressão e a temperatura atmosférica, né, não precisa de grandes condições, e nada mais e nada menos você aplica uma diferença de potencial, né, nas suas moléculas, né? Eu vou, no próximo slide aqui, nós temos um esquema, né, de você aqui introduzindo a amostra, né? Ela pode ser introduzida tanto de uma metodologia analítica
ou sendo introduzida por uma seringa, né? Aqui é a amostra sendo na entrada do espectrômetro de massas. Aqui seria como se fosse um zoom, né, da entrada do espectrômetro de massas. A gente tem que colocar a amostra próxima, né? Ela não pode ser colocada dentro do espectrômetro de massa, ela tem que formar esse spray, ela tem que formar o que é o spray? É um gás, né, onde tem o vapor pressurizado. É semelhante quando você vai usar um desodorante, né, tipo com spray, você aperta, você não vê, às vezes você estiver contra a luz, você vê todo aquele spray sendo formado. Aqui é exatamente a mesma coisa, aonde essa fonte, né, de electrospray, né, aqui são os iniciais em inglês, né, electrospray ionization, né, então ela vai formar esse spray que vai ser o que? A molécula que estava líquida, ela foi vaporizada, né, e ionizada. E por ela ser uma atração eletrostática, tem que ter carga positiva ou negativa. E aí ela vai ser atraída e vai entrar dentro do espectrômetro de massa, conforme aquele esquema que eu mostrei anteriormente, e ele vai sendo separado por massa e carga até chegar lá naquele detector de íons, né? Bom, então, de uma maneira, resumidamente, maiores detalhes, né, de electrospray está lá no material de apoio de vocês, mostrando em detalhes, né, claro que é um processo complexo, né, não tão simples assim, né, mas, em geral, né, nós já colocamos no preparo da amostra condições, como eu mencionei, né, para facilitar essa ionização essa ionização que pode ser uma protonação ou uma desprotonação, né? E esses íons, eles vão ser selecionados em função, né, da massa que eu quero estudar, né? E depois eles são fragmentados para o quê? Facilitar a identificação, né, dos mesmos. Então, após esse procedimento da análise, nós vamos interpretar esses dados, às vezes com o uso, né, de ferramentas, de softwares, não simplesmente, somente na mão. Depende da complexidade da amostra, né? Então, aqui nós temos o esquema, né, de como é uma análise, né? Nós temos aqui a amostra, estou mostrando um íon pequeno, né? Aqui a amostra 58, você vai colocar uma energia nessa molécula, né? E, consequentemente, um próton. E aí você vai ter o quê? Né? M mais 1, no caso de uma ionização, positiva, quer dizer, uma protonação, né? Tendo essa protonação, nós vamos selecionar e fragmentar essa molécula, né? E aí ela vai produzir vários íons. Cada um desses fragmentos, massa-carga, vai ter uma resposta no espectro que nós chamamos, né, espectro de massas. Ele sempre tem esse formato. Se for uma molécula grande, ele vai ter um espectro com vários fragmentos, né? Se for uma molécula menor, como essa, tem esse formato, né? Bom, então, e conforme gera esse fragmento, essas informações são de interesse na hora da identificação, na hora da análise, né? Aqui temos um espectro, né, de uma amostra real, né, onde nós temos o quê? Né? Nós temos, né, a amostra que é o etilbenzeno, né, de massa 106, né, onde ele tem aqui, né, o seu íon, né, molecular, que é essa amostra. E depois nós temos os fragmentos gerados, né, desse composto. O que é importante é o seguinte, cada molécula, né, ela vai ter um espectro característico, né? E isso faz, né, da espectrometria, né, uma ferramenta que produz, né, o que nós chamamos de uma informação digital da molécula, ou seja, uma impressão digital, né,
da molécula e a qual se torna única, né? Se eu tenho um banco de dados com todos esses espectros, com os meus padrões, né, eu posso ir lá fazer uma amostra desconhecida, né, e tem um contaminante que está matando peixes no rio, ninguém sabe o que é, você vai lá, né, e injeta, né, prepara uma amostra dessa água desse rio, vai amostrar, né, no espectrômetro de massas e ele vai te dar possíveis, por exemplo, pesticidas, né? Você vai num banco de pesticida, ele vai te dar todos os espectros do pesticida e você pode descobrir, né? Esta é a ferramenta que se usa para fazer teste antidoping, né? Agora, no Rio, né, foi construído um laboratório com todos os tipos de espectrômetros de massas e com metodologias para quê? Para fazer o teste antidoping. Por isso que faz dele, né, o espectrômetro de massas, né, como ferramenta, essa importância tão grande devido à exatidão e precisão de confirmação que você tem, né, num espectro analisado por ele, né? Porque você analisa o espectro, os fragmentos e assim por diante, e isso torna não só vamos dizer, uma suspeita que é aquele composto, não, você tem exatidão e precisão que é aquele composto. Então, né, mas quais são as desvantagens? Não tem só vantagem, tem desvantagem. Ele é um equipamento de alto custo. Um bom espectrômetro de massas, né, passa às vezes de $1 milhão, né? Então, o que faz dessa metodologia relativamente cara, a análise não é tão simples assim, né, de você proceder, operar, né, requer, né, técnicos altamente especializados para operar, diferente das técnicas eletroanalíticas, que um conhecimento médio de química de soluções é suficiente, né? E tem um alto custo em cada análise, os consumíveis são caros, né? Tem uma tecnologia cara envolvida no processo, essa é uma das desvantagens, né? Bom, isso era o que eu tinha, né, para falar para vocês de espectrometria de massas, né? Maiores informações estão lá no material de apoio. Muito obrigado.